Pessoal, então a gente começa esse curso hoje, a previsão que sejam de 4 a 6 semanas, né? E aí, qual que é o intuito desse curso, tá? Eu sou um fanático aí por lógica de programação, então, por que que eu reduzi o número de participantes? Porque eu acho que cada aluno, cada pessoa, cada professor tem um modo de pensar na lógica, tá? E aí eu vou tentar, né, entender como cada um de vocês pensa nessa lógica. Então, por isso eu coloquei só, acho que vão ser 15 ou 16 alunos, porque eu vou estar corrigindo atividades linha por linha para entender o que que vocês ainda não entenderam da lógica e às vezes até um pensamento errado em algum comando, alguma sintaxe. Então vai ser praticamente aí um atendimento personalizado por aluno, tá? E aí eu coloquei aí linguagem Python, tá? Mas eu sou contra essa questão de linguagens, né? Porque assim a gente fala, alguns gostam da linguagem C, outros não gostam. Uns gostam da linguagem Python, outros não gostam, e mesma coisa com a linguagem Java. O importante para mim, né, e para vocês deveria ser assim também, não é a linguagem, tá? A lógica que é o importante, é você pensar em como resolver. A linguagem é questão de sintaxe, né? A linguagem em si vai usar chaves, a linguagem Python não vai usar. A linguagem Java vai ser mais chata para programar por conta da sintaxe dela, tá? Mas o que importa mesmo nisso tudo é a lógica de programação e não a linguagem em si. Tá? Então, como que a gente vai fazer isso, o curso de hoje aí? Sempre que vocês forem tendo dúvida aí, podem ligar o microfone já perguntando, tá? Então, vamos fazer assim, vamos fazer professor, aluno. Vamos fazer como se fossem vários colegas aqui estudando junto. Então, pintou alguma dúvida nesse slide de hoje, já podem ir me perguntando, interrompam o curso e perguntem. Pode ser assim? Com certeza. Beleza, pessoal? Vamos lá. Pessoal, aqui é o sumário da aula, tá? Mas a gente vai ver hoje até operadores, tá? Esses outros três tópicos são nas próximas aulas. Pessoal, dinâmica do curso, como que vai acontecer isso, tá? Só um minutinho. Pronto. A primeira observação aí, eu vou ver com vocês depois se é possível a gente trocar a nossa aula de terça para quinta, tá? Mas eu vejo isso no final dessa aula de hoje, ok? Todas as aulas vão ser gravadas, então para quem puder participar, beleza. Quem não puder ou quiser assistir a aula de novo, pode assistir depois. As atividades vão ser lançadas logo após a aula, tá? Então, se a aula passar para quinta, logo depois da aula de quinta. Se a aula permanecer na terça, logo depois da aula. Inclusive, hoje já tem atividades. Tá? E quando que eu vou corrigir as atividades? Na aula seguinte. Então, no comecinho da aula seguinte, eu já corrijo a atividade, já falando assim, ó, tal aluno foi muito bem, ou assim, ó, vocês têm que prestar atenção mais nessa parte da matéria. Então, sempre dando um feedback, né, corrigindo as atividades e, ao mesmo tempo, fazendo uma relação com o que eu vi de vocês. Ok? Tá entrando mais gente aí. Feedback individual. Então, olha só, pessoal, eu vou fazer essa correção de atividades de cada aluno e vou mandar para cada aluno em específico, explicando o que que ele tá bom, o que que ele tá ruim, o que que ele entendeu, o que que ele não entendeu. Isso é individual, cada aluno vai ter acesso a esse feedback de forma individual. Pessoal que chegou depois aí, eu já comecei a gravar, tá? Então vocês depois assistam esse comecinho. Pessoal, esse tira dúvidas que eu coloquei entre aspas, o que que seria isso daí, ó? Vamos lá. Então vamos supor que a gente passe a aula, nossas aulas para quinta-feira, tá? Então de quinta-feira até a terça seguinte, vocês podem me enviar várias dúvidas e o código também. Então eu peço que vocês me enviem o código das atividades, tá? Entre quinta até terça. Por quê? Porque mesmo que o código não tiver completo ainda, eu consigo dar um feedback para vocês. Olha, vocês estão no caminho certo, vocês estão no caminho errado. Mesmo que o prazo para a entrega da atividade não seja até terça, seja até
a quarta-feira, tá? Mas eu quero ter esse contato com vocês no meio do caminho, para ver se vocês estão bem, estão mal, estão mais ou menos, beleza? Mas sem pressão nenhuma, não tem nota, não é nada disso, tá? É mais assim, um esforço de vocês, um esforço meu, para a gente conseguir entender de uma vez por todas como que funciona a lógica de programação, tá? Então, de quinta até terça, vocês podem me mandar várias dúvidas e o código intermediário também. Aí, na terça-feira, a partir das 18 horas, eu já vou estar mandando um feedback para vocês. Olha, vocês estão no caminho certo. Ah, esse exercício aqui você está viajando. Não tem nada a ver com o que você quer fazer. Ok? Esse tinha dúvidas? Conseguiram pegar a ideia dele? Respondam aí no chat ou por áudio aí, por favor, pessoal. Tá certo. Professor, certinho. Beleza. Daqui a pouco começa a matéria mesmo, né? Essa parte de começo aí é chata, né? Vamos lá. Comunicação, né? A gente tem o nosso grupo no WhatsApp, podem mandar qualquer coisa lá. Quem quiser pode mandar por e-mail também, né? Eu acho que as atividades, o mais certo é mandar por e-mail, os outros alunos não têm acesso, né? Acho que é isso, nessa parte de comunicação. Bom, a dinâmica do curso é essa. Vamos começar o curso de fato. Tem alguma dúvida nessa dinâmica? Alguma sugestão? Alguma coisa que vocês não concordam? Então, para mim tá legal. Dúvida? Vai lá, Lucimar, pode perguntar, por favor. Como? Não entendi. É para ver esse vídeo da aula de hoje, é isso? Eu vou postar essa aula de hoje no YouTube e coloco o link lá no grupo do WhatsApp. Não sei se foi essa a sua dúvida. Ah, exatamente. Isso. Vou mandar o link dessa gravação no grupo do WhatsApp e também vou postar no YouTube. Jornada Lucimar. Pessoal, vamos começar. Agora eu vou querer uma comunicação assim, eu vou perguntando, vocês vão me respondendo. Não vou só explicar, não, tá? Ó, começamos em variáveis. O que que é uma variável? Tentando abstrair o máximo possível de linguagem de programação. O que que seria uma variável? Quem quer me responder aí? Pode responder errado, não tem problema nenhum. É difícil a forma de responder, talvez. Não sei, é uma variável, é uma informação que você quer dar de alguma coisa que você quer fazer, talvez. Não sei. Ou o que você quer reter algum valor, Matheus? É isso aí que o China. Não, o apelido dele é China, viu, Matheus? China, beleza. Eu vou tentar lembrar do China para É que chamar você quer aqui. reter algum valor naquela variável lá? Onde damos nome para voltar valor. Tá, vamos lá. Essa primeira pergunta que eu faço é a seguinte. Teve uma vez que eu tinha que ensinar o que é variável para uma criança. Imagina só. Vamos lá. Na linguagem C, vou falar um pouquinho de linguagem só para vocês entenderem, tá? Na linguagem C, cada variável tem um tipo. E a gente pensa nesse tipo como se fosse uma caixinha, né? Então, tem um tipo lá que chama inteiro. É uma caixinha que cabe apenas números inteiros. Então, eu posso guardar o número 10 lá. Ou posso guardar o número 5 nessa caixinha. Existe uma outra caixa, um pouco maior, que você pode guardar um valor real, mas só um valor. Você pode guardar lá 5,5 ou 7,7 nessa caixinha. Tem uma outra caixa que você pode guardar uma string. A gente fala de string, muita gente não entende o que é string, tá? A definição de string, passando lá para o português, é uma cadeia de caracteres. Ah, professor, mas o que é cadeia? Não é cadeia de prisão lá, não, nada a ver. Cadeia é uma sequência de caracteres. Então, uma string, normalmente a gente fala que é um texto, né? Uma palavra, um texto. Por quê? A string era formada por letras e números. E caracteres também, eu posso colocar um asterisco lá no meio. Bom, então tem uma outra caixa que eu posso guardar uma string, que é uma cadeia de caracteres, que é um texto. Então, o que é uma variável? Uma variável é uma caixinha onde eu posso guardar um valor apenas, tá? Pensando lá no nosso cérebro, tá? Vamos supor que a gente, deixa eu pensar aqui, a gente quer armazenar dois números, tá?
Então, a gente vai pensar no nosso cérebro, a gente vai guardar a informação de um número em um lugar do nosso cérebro, por exemplo, o número 10, e em um outro lugar, o segundo número, o número 5. Tá? Então, a gente tem que tentar abstrair o máximo da linguagem de programação e pensar na lógica. Né? Ah, se eu preciso armazenar 10 números, eu vou precisar de 10 variáveis. E assim por diante. Tá? Na linguagem Python, a gente não tem essa questão das caixinhas que eu falei com vocês. Tá? Então, a variável, eu crio ela, né? E ela recebe um valor. No momento que ela recebe esse valor, ela se transforma. Então, por exemplo, a variável, se ela está recebendo o valor 10, no momento que ela recebe o valor 10, ela passa a ser do tipo inteiro. No momento da execução ali, ela recebeu 10, passou um tempinho, ela recebeu o valor 20,5. Aí ela se transformou em um valor real. Então, a gente pode dizer que a linguagem Python é um avanço em relação à linguagem C. A linguagem C, a gente tinha que colocar assim, ó. Vou colocar no chat para vocês, porque às vezes vocês não lembram, tá? Na linguagem C, a gente tinha que colocar uma coisa desse tipo, ó. Int num igual a 10. Vocês lembram mais ou menos disso aí na linguagem C? Ou, por exemplo, float é nota igual a 5,5. Na linguagem Python, vocês esquecem isso de int, float. Para a gente colocar um valor em uma variável, eu posso fazer apenas isso daqui, ó. 1 igual a 10. Ah, professor, não tem tipo? A tipagem, né, que a gente fala, é dinâmica. Então, a variável se transforma em um tipo de forma dinâmica. O que quer dizer dinâmica? No momento da execução. Então, num ali, recebeu 10. Opa, nesse momento, ela é do tipo inteiro. Mas aí, na segunda linha do código, eu posso colocar isso daqui, ó. 1 igual a 5,5. Aí, nesse segundo momento, na segunda linha, a variável num passa a ser do tipo float. Marcelo, PHP também tem essa tipagem dinâmica, tá? Então, realmente tem essa semelhança entre Python e PHP. Perfeitamente falado por você, Marcelo. Então, assim, a gente já fez essa correlação entre Python, PHP e linguagem C, e aí o que que não muda nisso? O conceito de variável. Variável guarda alguma informação. Tá? Então, você quer que o computador armazene algum valor para você. Ah, você quer que o computador armazene 10 valores? Então, são 10 variáveis. Beleza? Vou passando aqui, pessoal. Aqui a definição, tá? Que são variáveis. Aqui como criar variáveis, né? Que eu acabei já falando com vocês. E agora a gente vai ver na prática como que funciona, tá? Então eu vou abrir um interpretador, um compilador online, junto com vocês aí, tá? Deixa eu interromper esse compartilhamento aqui e compartilhar a tela desse compilador online. Vou mandar para vocês aí, que se vocês quiserem também ir praticando, chama Online GDB. Vou compartilhar a tela com vocês nesse momento. Pessoal, então, esse é um compilador online, né? E eu sempre uso ele, né? Por questão, assim, que eu acho mais prático do que pedir vocês para baixar alguma ferramenta, alguma ideia, alguma coisa desse tipo. Então, por padrão, quando a gente abre ele, tá? Ele já abre na linguagem C. Tá? Se eu quiser mudar, é só ir no canto superior direito aqui, ó, em linguagem e escolher. Olha o tanto de linguagem que tem disponível aqui, tá? Então, vocês podem ir e colocar a linguagem Python. Beleza? Eu tenho até um exemplo de como imprimir, tá? Mas nesse momento, o que a gente quer testar? A gente quer testar as variáveis, né? Deixa eu aumentar o tamanho um pouquinho para vocês. Beleza. Bom, vou criar a variável num, recebendo 10. Vou criar a variável nome, recebendo Matheus. Pessoal, pergunta para vocês aí. Como diferenciar, tá? String.
Por que eu coloquei as aspas ali? Alguém sabe me responder? Para saber que é texto, Matheus? Exatamente, Evan. Exatamente. Então, sempre que for número, ó, número não tem aspas, tá? Número nunca vai ter aspas. Agora, string, texto, sempre vai ter aspas. Ah, professor, aspas duplas ou aspas simples? Tanto faz. Tem que ter as aspas, tá? Então, para dizer que é um texto, é um string, coloque aspas. Vou colocar das duas formas para ficar mais fácil. Ó. Pronto. Então, ali, ó, a variável num, quando ela recebe 10, ela passa a ser do tipo inteiro. Ó, comentários no Python, hashtag, para comentar alguma coisa. Nota, variável, recebeu 5,5, passa a ser do tipo real, que a gente fala que é o tipo float. Tá? Variável nome, recebeu alguma coisa entre aspas, passa a ser do tipo string. E mesma coisa sobrenome. Como que eu faço para imprimir? Olha que legal, pessoal. Lá na linguagem C é o printf, né? Aqui em Python é o print. Então, observe que embora cada linguagem tenha a sua sintaxe, os nomes são parecidos. Tá? Print, que no português significa imprimir. Então, vai imprimir alguma coisa. Se eu quiser imprimir um número, é só colocar o nome da variável aqui, ó. Vou testar com vocês. Deixa eu aumentar aqui o tamanho aqui. Aí, pessoal, ó, valor 10. Quero imprimir todas as variáveis, posso colocar print nota, print nome, print sobrenome. Vamos testar aqui se deu certinho. Olha lá, pessoal, ó, então imprimiu as 4 variáveis. Eu precisava de 4 variáveis porque eu precisava armazenar 4 valores. Ok até aí, pessoal? Beleza? Tá tranquilo? Kaique? Tá tranquilo. Beleza. Tranquilo. Beleza, Alcimar, obrigado. Alguma perguntinha aí? Alguma curiosidade que vocês querem perguntar sobre variáveis? É bem parecido com o PHP, né? Só que no print eu sei que os comandos são outros que a gente está vendo na aula lá. Isso, exatamente. Legal. Pessoal, então assim, professor, vamos testar uma coisa aqui diferente, né? Você falou que no momento que recebe o valor, a variável fica do tipo inteiro, ou do tipo real, e assim por diante. Professor, como é que eu sei o tipo da variável? Aí eu posso fazer o seguinte, já que eu te respondo, Pierre, vamos lá. Vou fazer por partes com você, ó. A variável 1 recebeu 10 e eu quero saber o tipo dela. Como que eu faço para saber o tipo? Existe uma função chamada type. Tá? E ela vai me retornar o tipo da variável. Olha lá, ó, num, o tipo que ela é? Da classe int, que é dia inteiro. Professor, eu quero fazer aquele teste que você falou. Vamos mudar o valor dela. Vou colocar 15.5 e imprimir. Opa, 15.5 e imprimir o tipo dela novamente. O que acontece? Olha lá, pessoal. Então, passou a ser float. O que eu estou querendo dizer com isso? Que a variável ela pode mudar de tipo em vários momentos da execução daquele código. Professor, vamos apelar um pouquinho. Vamos colocar um texto aqui, ó. O número. Vamos testar o tipo dela. Olha lá, passou a ser str. Ok? Então, uma mesma variável pode receber valores de vários tipos no código que você está fazendo. O Pierre perguntou se eu posso colocar para imprimir os 4 valores em um print só. A resposta é sim. Tá? Vou mostrar para vocês aqui como que faz. Print, print, nota, nome, sobrenome. Pierre, acompanhou o raciocínio aí? Eu coloquei as variáveis separadas por vírgula. Aí imprimiu primeiramente num, valor 10,
depois nota 5.5, depois nome Matheus, depois sobrenome Guedes. Isso eu ia explicar um pouquinho depois, né? Mas já antecipando. Ah, professor, a pergunta de vocês pode ser, né? Mas e esse espaço aqui? Eu não mandei colocar espaço, né? Por padrão, tá? O print aqui já coloca espaço. Então, para cada vírgula aqui, ele considera que eu tenho que colocar um espaço. Ah, professor, não gostei, não quero que coloque espaço. Quero que seja outro separador aqui, ó. Ah, então eu posso especificar isso, ó. CEP de separador vai ser um asterisco. Vamos ver se vai funcionar. Acompanhar o raciocínio aí? Então, por padrão, o separador de cada variável aqui na impressão é um espaço. Mas se eu quiser mudar o que vai ser separador, é só eu especificar aqui, ó. Coloquei asterisco. Poderia colocar hashtag. Beleza? Acho que sim, né? Beleza. Tranquilo, pessoal. Bom, eu estou acompanhando o slide aqui. E aí, deixa eu ver o que tem mais para falar com vocês. Uma coisa chata aí, tá, pessoal? Mas, infelizmente, é da linguagem. Vamos lá. Por exemplo, no momento eu estou só com a variável num igual a 10. Pessoal, as variáveis em Python, elas são case sensitive. Deixa eu colocar aqui em cima o que significa. Como é que escreve isso? Case sensitive. A tradução que eu faço é que ela é sensível a casos. Como assim a casos? Casos quer dizer maiúsculas e minúsculas. Beleza? Então, o que é esse exemplo que eu estou fazendo? Eu declarei a variável num, tudo em minúsculo. Se eu colocar aqui minha variável com um N em maiúsculo, não vai funcionar. Tá? Porque é sensível a casos. Essa variável aqui é diferente dessa. Tá? Por mais que as letras sejam as mesmas, esse N está em minúsculo e esse N está em maiúsculo. Então, não consigo obter o valor de num. Olha o que está dando erro aqui. Ó. É uma coisa importante para vocês. O erro é uma ferramenta muito importante. A identificação do erro. Tá? O programador tem que saber identificar o erro. Então, eu vou tentar bater nessa tecla com vocês. Ó. Por mais que esteja em inglês. Tá? Mas vamos lá. Ó. Olha o nome do erro. Num, name num, tá? Is not defined. Então, não está definido. Então, se eu for no código aqui, ó, eu vou olhar aqui, num, não está definido. Ah, então pode ser que eu não defini a variável. Vou subir um pouquinho. Ah, achei o erro que eu estou aqui, ó. O num aqui está em minúsculo. Tem que colocar em maiúsculo. Coloquei para rodar e ele funcionou perfeitamente. Para dar mais um exemplo sobre isso, como é diferente o num minúsculo para o num maiúsculo, vou fazer uma brincadeira aqui, ó. Criei 3 variáveis, tá? 4 variáveis, aliás, com o mesmo nome, só mudando aí as letras minúsculas e maiúsculas. E vou imprimir todas elas. Ó. Olha lá, pessoal. São 4 variáveis diferentes. Perfeito? Então, lembrem-se disso, por favor. Ok, ok? Beleza? Vou mostrar um pouquinho do slide aí para vocês agora, para ver o que a gente já conversou da aula de hoje. Pessoal, estávamos aqui, tá? Aí a gente foi para o GDB Online. Aí eu falei do tipo da variável, né? Que ela não tem nenhum tipo até que receba algum valor. A questão das strings, né? Que para ser string tem que ser alguma coisa entre aspas simples ou aspas duplas. E a última coisa que eu falei foi a questão do case sensitive, que é sensível a casos. Então, uma variável em maiúsculo é diferente de uma variável em minúsculo, mesmo que o nome seja o mesmo.
Tá? Nesse momento, a gente vai falar sobre entrada e saída de dados. E a gente acabou falando sobre isso, tá? Porque o print é uma forma de você sair com os dados, de imprimir os dados. Tá bom? Tá. Então, uma introdução, que seria uma contextualização, né? Os desenvolvedores geralmente precisam interagir com os usuários, seja para obter dados, nesse momento o usuário vai me fornecer alguns dados, informações, ou para me imprimir resultados. O imprimir a gente já viu que é o print, mas a gente vai ver agora como que a gente obtém dados. Tá bom? A maioria dos programas hoje usa uma caixa de diálogo como forma de pedir ao usuário que forneça algum tipo de entrada. E aqui, como que Python permite a entrada de dados? A gente tem o método input, tá? Input no português significa entrada. Tá? Então, isso é uma coisa importante aí, que parece boba, mas não é, tá? Normalmente, para você aprender programação mais fácil, traduz o nome da função, o nome do método. Porque a tradução para o português, você vai conseguir entender exatamente para que serve. Input, em português, é entrada. Então, entrada de dados. Print, em português, impressão, para você imprimir os dados. Pessoal, vou testar essa método, essa função input com vocês, tá bom? Então, vou lá no compilador online novamente. Novamente, se pintar alguma dúvida, me chame aí, por favor. Vou apagar tudo, tá? E vou usar o método input. Pessoal, vamos lá, vamos ver se todo mundo concorda comigo. Tá? O usuário vai me fornecer algum valor. Eu tenho que guardar esse valor em algum lugar. Aonde que eu vou guardar esse valor? Vai guardar na variável, Matheus. Perfeito, beleza. Então, eu vou pedir o nome para ele, o nome. Vai receber o input. Pessoal, vamos lá, a função input eu posso colocar apenas assim. Ela já funciona, já funciona. Vou rodar para vocês verem. Ó, já está funcionando, tá? O Python está esperando que eu digite alguma coisa aqui para guardar em nome. Ó. Matheus. Encerrou o programa. Vou colocar uma mensagem para o usuário, né? Opa. O nome digitado pelo usuário foi 2 pontos, nome. Vamos testar novamente. Ó. Olha lá, pessoal, ó. O print não vai aparecer até que eu entre com alguma informação, porque eu usei o input aqui. Estou esperando algum valor. Agora sim, o nome digitado pelo usuário foi Matheus. Ah, professor, mas eu quero ser mais didático. Você poderia dar um print ali, ô Matheus, e chamar a variável input? Junto com o nome ou não? Ali em cima, não. Não? Não. Eu vou explicar esse input agora, que pode ser o que você está na dúvida. Professor, eu posso ser mais didático, né? Tipo assim, por favor, informe o seu nome? Posso. Aqui dentro, a mensagem que eu vou colocar para o usuário. Por favor, informe o seu nome. Agora vai ficar fazendo mais sentido, né? Vamos ver. Vai lá, por favor, informe o seu nome. Agora eu sei que eu tenho que entrar com alguma informação, né? Porque só isso daqui, né, piscando, né? Eu não saberia o que fazer. Mas agora eu tenho uma mensagem ali didática que está me informando que eu tenho que colocar meu nome. Matheus. E agora sim, fica mais didático para o usuário. Everton, é essa a sua dúvida ou é outra pergunta? Isso mesmo, eu não sabia onde que ia entrar com o print aí dentro do input. Legal, bacana. Tá, agora entendi. Sim, perfeito. Pierre, pode perguntar. Pierre levantou a mão, não sei se você queria perguntar, Pierre. Foi sem querer. Acho que foi sem querer, pessoal. Esse input não guarda variável? Bom, ó, esse input aqui é a mensagem que vai aparecer para o usuário. Tá? O input significa que eu estou esperando algum valor. E esse valor que o usuário digitar vai ser colocado dentro de nome. Essa é a sua pergunta, Pierre?
Oi, professor. É que assim, no começo, quando você colocou o nome input sem colocar o print, você botou primeiro o nome. Quando você colocou o print para imprimir, você teve que colocar de novo. Aí eu achei que, antes de colocar o print, eu achei que guardava, igual sem colocar o input, entendeu? Aí quando pede para imprimir, já tem o nome guardado na variável. Acho que eu entendi. Vamos ver se é isso, tá? Vamos lá. Vou voltar um pouquinho no exemplo para ficar melhor. Eu vou comentar aqui, tá? Porque eu acho que a dúvida do PR é essa. No exemplo de antes, eu fiz isso daqui, né? Direto. É que eu poderia imprimir normalmente o nome. Beleza? Ok. Dessa forma aqui, ó, eu já estou preenchendo os dados dentro do próprio código. Então, é eu programador comigo mesmo programador. Agora, se eu quiser que um outro usuário preencha os dados, aí assim não funciona. Porque ele não tem acesso a esse código fonte aqui, ó. Ele tem acesso apenas à execução. Então, por isso que eu tenho que vir aqui e colocar o input, ó. É como se fosse o seguinte, ó. A gente tampa esse código e o usuário tem acesso apenas a essa tela preta aqui. Foi isso, PR, ou não? Beleza. Ok. Pessoal, mais alguém com dúvida aí? Eu vou continuar falando sobre isso, mas se tiver alguma dúvida, eu esclareço nesse momento. Bom, acho que não, né? Tá. Tem uma parte chata, tá? Infelizmente, nesse processo de receber dados do usuário, que é o seguinte, ó. Por padrão, essa entrada aqui que o usuário colocar, se ele digitar um número inteiro, um valor real ou um texto, qualquer coisa que ele digitar, por padrão, o Python vai receber aquilo como se fosse uma string. Ah, professor, não entendi nada. A gente faz um teste aqui. Ó. Vamos colocar. Opa, deixa eu parar a execução do código. Vamos testar aqui, colocar V1, uma variável com nome aleatório. V1. Digite alguma coisa. A coisa digitada, não. A coisa digitada não, vamos mudar um pouquinho. Pode ser, a coisa digitada foi eu. É que eu vou colocar o tipo da coisa digitada. Para vocês entenderem, tá? Essa explicação que eu vou dar agora. Ó, digite alguma coisa. Vou colocar uma palavra, Matheus. Tipo dela, str, é uma string. Opa, professor, funcionou legal para string. Vamos testar agora se eu colocar um valor inteiro. 10. Ih, deu ruim. Ó, 10 é um número, só que recebe como uma string. Vou testar de novo. Vou colocar 10.5. Ih, deu ruim também. str. Tá? Então, o que acontece? O método input, por padrão, tudo que o usuário digitar, ele vai converter para string. Ah, professor, mas como que eu faço se eu quiser que converta para inteiro? Aí eu tenho que falar isso com o Python. Como que eu falo isso com o Python? Simples. Eu vou usar uma função chamada int. Olha lá. Como que seria isso daqui, pessoal? Ó, isso daqui está recebendo alguma coisa, transformando em string, tá? Mas eu tenho uma função externa a isso, está passando para inteiro. Vamos testar agora? Vamos lá. 10. Classe int. Ok? Vamos testar com o float também. Float. 10.5. Classe float. Para finalizar esse conceito aí, eu vou pedir 3 valores para o usuário. Uma string, um valor inteiro e um valor real. Para vocês verem como que funciona isso. No contexto geral, tá? Vou colocar aqui, digite seu nome. Como é nome e é uma string, eu não preciso colocar nada aqui. Que é automático já passar para string. Vou pedir a idade. Digite sua idade. Vou pedir nota que ele tirou na disciplina. Input. Digite sua nota. Nome é string, tá ok. Idade é int. Então, vou colocar um int. Abre parênteses aqui. Fecha parênteses aqui. Nota pode ser um valor real, um valor float. Vou colocar um float aqui
e o float aqui. E depois eu vou testar se funcionou, né? Vou colocar print nome, idade, nota, e depois eu imprimir os tipos também. Type nome, type idade, type nota. Vamos lá. Ih, um erro aí, onde que foi? Vamos lá. Ah, faltou as aspas duplas aqui. Ah, eu devia ter perguntado para vocês, né? Antes de corrigir já. Vamos lá. O PR tinha respondido. Valeu, PR. Ó, linha 5, erro. Como identifica um erro? Na linha 5. Então, é essa linha aqui, ó. Sintaxe inválida. Tem uma setinha aqui, ó, pro sua. Então, eu venho aqui na linha 5 e olho aqui e já faço uma comparação dessa linha 5 com a linha 3, porque é a mesma ideia. Ah, mas por que aqui tá branco e aqui tá verde? Ah, tá faltando as aspas aqui, ó. Okay? Então, essa identificação do erro é muito importante para o programador. Valeu, PR, obrigado. Matheus, idade. Vou falar a minha idade verdadeira. 31. Nota, vou colocar 9. 9.4. Olha lá, pessoal. Imprimiu o nome, a idade e a nota. Nome é do tipo string, idade do tipo int de inteiro, e a nota do tipo float, que significa real. Ok, pessoal, essa transformação aí para int, para float, que é uma parte chata, né, mas é importante. Beleza para todo mundo? Ok. Beleza, Pierre. Everton, Marcelo, Sim, Lucimar, sim, Matheus. Achei Ali. até mais fácil do que outras linguagens para converter. Realmente é bem mais tranquilo. Né? Meio que na manha, né? Você coloca a int, vou colocar um int lá. É float, coloca um float. Não tem muito segredo, né? Bacana, pessoal. Deixa eu voltar aqui pro slide. Deixa eu mostrar o slide para vocês, mas a gente acabou falando muita coisa já. Deixa eu mostrar o slide para a gente ver que estamos andando. Posso tirar uma dúvida rápida aqui? Fala, Marcelo, pode falar. Então, essa questão do desenvolvimento aí, seja qual a linguagem que for que a pessoa escolher, selecionar, a pessoa faz a programação mesmo, mas aí depois para o desenvolvimento da interface, vamos dizer assim. Para qualquer linguagem, pode ser selecionado, igual a gente está usando NetBeans. Se a gente aprender e aprofundar aí no Python, também irá utilizar o NetBeans ou é tudo na unha mesmo? Dá para usar NetBeans, dá para usar o Visual Studio. Acho que alguns de vocês devem conhecer, né? O Visual Studio. Dá para usar também, tá? Normalmente essas ideias aí estão disponíveis para todas as linguagens, tá? Ah, sim. Então, NetBeans tem lá o PHP, mas funciona também HTML, CSS, funciona Java, funciona Python. Então, essa parte pode ficar tranquilo, tá? A questão também de utilizar o NetBeans facilita muito, né? Para a gente que não tem tanto conhecimento na linguagem de programação. Eu não sei se ele facilita, se ele atrapalha ou se ele ajuda. Eu acho que um pouco ajuda, porque ele mostra as linhas de comando, às vezes, de alguma coisa que você molda, vamos dizer assim, o aplicativo que você quer desenvolver lá dentro. Isso a gente aprendendo com o Ivan, né? Não, isso é um comentário importante seu, Marcelo, porque assim, ele te ajuda realmente, porque ele completa, né, os comandos, então tem vantagem, mas ao mesmo tempo tem desvantagem, né? Igual eu falo, sempre tudo tem vantagem e desvantagem. A desvantagem é que você meio que é ajudado, é beneficiado ali, né? Tipo assim, o que você não deve fazer nunca é usar o bloco de notas, porque o bloco de notas nem muda de cor, fica tudo preto ali e não tem ajuda nenhuma. Então, assim, o GDB Online que eu estou mostrando para vocês, a corzinha ali já ajuda a identificar erros, essas coisas assim, tá? Agora, realmente, o NetBeans, ele completa algumas coisas que te ajudam. Talvez, assim, quando você for testar seu nível de programação, uma ferramenta com menos ajuda seria melhor, tá? Pra você treinar sua programação, treinar sintaxe, comandos.
e depois da gente fazer o desenvolvimento, seja no Notepad++. O Notepad tá ótimo já. Sim, Eu acho que é o ideal ali, tá? É Mas, legal, assim, pensando na disciplina do Ivan, que eu vejo, né, eu acompanho faz um tempo, eu sei que é corrida, então quanto mais ferramentas para ajudar aí vocês, melhor. Agora, assim, se tiver umas férias ou num período mais folgado, para testar seu nível de programação, testa sem essa ajuda, tá? Então, testa com o Notepad ou o GDB Online, tá? Para testar comandos e tudo mais. Eu lá nos meus 18 anos, quando fui fazer a faculdade, as provas eram a fazer no caderno, na folha, né? Então, assim, a gente não tinha ajuda do computador. Mas, ao mesmo tempo, isso me ajudou muito. Que hoje eu consigo fazer na mão, assim, praticamente sem erro, tá? Mas isso porque eu fui forçado lá atrás a ter que saber fazer sem ter erro, porque eu fazia no papel, né? Então, não tinha como testar se estava certo ou não o código. verdade. Mas, beleza, Marcelo, valeu pelo comentário aí. Mais alguém, pessoal? Não, beleza. Pessoal, a gente estava em casa de saída de dados, né? Então, estou passando aqui para vocês, mas a gente já conversou sobre tudo isso, tá? Também já falamos. A questão de converter para número inteiro usando a função int. A função print a gente também já viu, né? Acabamos vendo antes, né? Mas não tem problema nenhum. Tá? As variáveis são separadas por um único espaço. Foi aquela questão que eu mostrei para vocês, que automaticamente ele colocou um espaço entre o nome, o número. Não, como é que é? O número inteiro, o número real, o nome sobre o nome, ele colocou um espaço na hora de imprimir. Tá? E por padrão, eu acrescento uma nova linha ao final da saída. Isso daqui a pouco eu mostro para vocês. Tá? Vamos falar agora dos operadores. Já está quase fechando a aula de hoje. Tá? Bom, os operadores são usados para realizar operações em variáveis e valores. A gente tem vários tipos de operadores. Hoje a gente vai ver só os aritméticos, tá? São os mais fáceis, tá? E é o que a gente está usando hoje, né? Nas próximas aulas vão vir outros operadores que são usados nos ifs, nos else ifs, no for, no while, tá? Para hoje vão ser só os operadores aritméticos. Que são esses daqui, ó. Pessoal, é bem tranquilo, né? Soma é o mais, subtração menos, multiplicação não é o xizinho, tá? Multiplicação é o asterisco, divisão é a barra, módulo, o que é o módulo aí, pessoal? Esse nem todo mundo lembra ou sabe da definição. O que esse porcentagem faz? Não é igual do PHP que é o resto, não? Ele pega o resto, o Matheus? O resto da divisão. O resto da divisão, né? Me dê uma aplicação desse resto da divisão. Oi, desculpa, não entendi. Me dê um exemplo. Quando usar esse resto da divisão, como que eu poderia usar esse operador? Deixa eu pensar aqui. Situações. Sabia que o China ia responder. Muito bom, né? Participativo. Deixa eu lembrar aqui o que dá pra gente fazer aqui. Alguém lembra de alguma Você aplicação? poderia colocar 1,5 dividido por 3, vai dar resto, ele jogava no módulo lá, né? Tem uns mais fáceis, Everton. Vamos lá. Se você não respondeu, eu vou responder para vocês aí. Pode responder. Pessoal, sempre que a gente pega esse porcentagem que resta a divisão, a primeira coisa que eu penso, eu, Matheus, pelo menos, para saber se o número é par. Como é que eu sei que o número é par? Divide por 2. Se o resto da divisão por 2, ó, o resto da divisão por 2 for 0, é par. Sim. Qual que é o resto da divisão de 10 por 2? 0, é par. De 20 por 2, 0, é par. De 5 por 2, não é 0, não é par. Tá? Então, sempre para saber se o número é divisível. Então, Tem mod também, Matheus, no Python ou não? Ou seja, com mod você sabia separa o ímpar também ou não? você pode usar o porcentagem, né? Pode usar o porcentagem. O que você usava aquele mod de 2, ele pegava e falava separa o ímpar, sobrava O mod é o porcentagem, na verdade. Ah, tá. O mod é exatamente porcentagem. Pode ver que o nome aqui é o módulo, né, de mod.
ok? A mesma coisa, mod e porcentagem. Aí você vai, como você vai verificar se o número é par? Você vai usar um if, né? If num, se é variável, num, porcentagem 2 foi igual a zero, opa, é par. Se não, else, é ímpar. Tá? Então você vai usar um if, né? O que o if faz? Já adiantando a matéria da próxima aula. O if é quando você quer perguntar alguma coisa para o computador. Você quer perguntar se a variável é par, se ela é ímpar, se ela é maior que uma outra variável. Então, sempre que você quer perguntar alguma coisa para o computador, você vai usar o if. Tá? Assunto da próxima aula. Não se preocupem por agora. Bom, então o módulo é esse. É para pegar o resto da divisão de x por y. Exponenciação. 2 asteriscos. Nossa, pessoal, não faz sentido 2 asteriscos? Na verdade, faz. O que é uma exponenciação? Uma potência. É o 4 elevado a 3. Então, você multiplica o 4 3 vezes, né? Então, você pensa que é um asterisco mais um asterisco, né? Vamos dizer assim. Estou querendo fazer essa correlação para vocês entenderem que até os operadores, eles têm relação. Tá? Um asterisco é multiplicação. 2 asteriscos é exponenciação, que são várias multiplicações, né? É a base multiplicada tantas vezes que estiver no expoente. E mesma coisa essa última aqui, ó, esse barra barra. Alguém conseguia traduzir o que significa essa barra barra? Manda aí, Chinão. Esse flor aí seria meio assim, divisão pro chão. Alguém completa para mim que significa essa divisão para baixo, pro chão? Isso, Jamil, isso aí. Vamos supor que a divisão de 3 dividido por 2 aqui, ó, vai dar 1,5. Aqui vai dar 1. Ele vai arredondar para baixo, vai pegar só a parte inteira, tá? Muito bem, Jamil, certinho. Pessoal, vamos testar esses operadores aí rapidinho, tá? E aí já que eu te respondo, Marcelo. Só para não perder o foco aqui. Que esse é assunto da próxima aula. Sua pergunta no chat. Pessoal, ó, vou testar os operadores, né? Eu poderia fazer uma coisa assim, ó, no 1 igual a 10, no 2 igual a 3, tá? Para testar os operadores depois, por exemplo, print no 1 dividido por no 2. Mas eu vou fazer isso direto, para vocês verem que tem como testar direto. Como assim, professor? Vamos fazer juntos. 10 mais 5. 20. Eu vou colocar 3 para ficar melhor. Acho que 3 vai dar um exemplo melhor, pessoal. 20, 10 vezes 3. 20, 10 dividido por 3. 20, 10 elevado a 3. 20, 10 divisão para baixo, né? Por 3. Vou rodar. Olha lá, pessoal. A soma deu 13 lá embaixo, ó. Subtração deu 7, multiplicação deu 30, né? 10 dividido por 3 deu divisão real, 3,33. 10 elevado a 3 seria 10 vezes 10 vezes 10, dá 1000. E a divisão para baixo aqui, né? 10 por 3, ela vai dar, ao invés de dar 3,33, ele vai truncar, né? Vai apagar essa parte, esquecer essa parte, e colocar apenas o 3. Tá bom? Pessoal, lá no slide eu falei que ia comentar com vocês o seguinte: o print, tá? Por padrão, ele automaticamente pula uma linha. Tá? Então, essa linha pulada aqui, ó, não é por causa que eu coloquei isso daqui, essas linhas aqui. Ó. É porque o print, por padrão, já faz isso. Tá? Então, se eu colocar assim, ó, também vai pular a linha. Ah, professor, também não quero que pula a linha. Eu quero que de um print para outro seja alguma coisa diferente do que pular a linha. Aí eu posso usar o print. Né? Qual vai ser o final do print? E é que eu posso especificar que não vai ser uma pulada de linha. Vai ser... Tô sem ideia aqui, vamos lá. Ponto e vírgula, 2 pontos e vírgula.
Olha lá, pessoal, tá vendo? Então, ó, ao invés de pular a linha desse primeiro print, o segundo, ele colocou dois pontos e vírgula, beleza? Mesma coisa para os outros, se eu colocar aqui. Ok? Então, por padrão, pula a linha. Mas se eu não quiser que pula a linha, eu posso mudar o padrão do print. Ok, esse aí? Já é a última coisa da aula, tá? Vou passar no slide só para ver se tem mais alguma coisa, só que já é o finalzinho da aula. Eu vou responder a dúvida do Marcelo ali, tá? Acho que não tem dúvida. Marcelo, diferença entre if e else, tá? Essa é uma parte bem importante da programação, da lógica, e às vezes o professor passa muito rápido com isso, tá? O if, opa, a gente tem lugar errado. O if significa se. O else significa se não. Vou colocar isso porque faz sentido as traduções, tá? Vou colocar um exemplo aqui no GDB Online. Tá? Num igual a 10. Vou fazer um if aqui, tá, pessoal? Não se preocupem com a sintaxe, tá? Só para explicar melhor para o Marcelo. Pessoal, vamos lá. O que eu estou fazendo aqui? Ó? Criei uma variável que não tem tipo nenhum. Ela se chama num. E ela recebeu 10. Então, nesse momento, era do tipo int. Aqui eu fiz um if. O que eu falei com vocês? O if, eu estou perguntando alguma coisa para o computador. O que eu estou perguntando para o computador? Se num, que é 10, tá? 10. O resto da divisão de 10 por 2 é 0. Olha, o resto da divisão de 10 por 2. 10 dividido por 2 dá 5 e não sobra resto. Então, realmente, né, essa resposta aqui vai ser verdade. Vai dar 0. Tá? Então, o resto da divisão de 10 por 2 é 0. 0 é igual a 0. Então, eu vou entrar aqui no if e vou imprimir par. Vamos testar se vai ser isso mesmo? Par. Agora, vamos testar com o valor 17. O resto da divisão de 17 por 2, quanto que é? Vamos lá. 17 dividido por 2 vai dar 8, né? 8 vezes 2 é 16. E sobra resto 1. Então, 1 não é igual a 0. Tá? Então, como que funciona o else? Vamos lá. Ó, se 17 dividido por resto da divisão de 17 por 2 não é 0, então se isso daqui der falso, automaticamente eu entro no else. Tá? Em outras palavras, vou colocar bem entre aspas aí, tá? O else é a negação do if. Então, se não entrar no if, entra no else. Deixa eu colocar isso daqui, peraí. Se não entrar no if, entra no else. Vamos testar para ver se vai imprimir a ímpar. Ah, professor, muita gente faz errado, tá? Por isso que eu vou corrigir nesse momento. Muita gente faz isso daqui, ó. Coloca uma condição no else. Por exemplo, se num, porcentagem 2 for diferente de 0. Isso daqui está errado, tá? Não posso colocar condição no else. Por que não posso colocar? Porque é redundante. Olha só. Se ele não é igual a 0, é lógico que ele é diferente de 0. Tá? Então, isso aqui é redundante. Isso aqui, se colocar, dá erro. Não posso colocar. É redundante. Tá? Mesma coisa se eu fizer uma coisa desse tipo aqui, ó. Vou mudar um pouquinho o exemplo. Vou colocar aqui nota. Vamos lá. Criei uma variável nota que não tem nenhum tipo. Ela recebeu um valor float. Ela passou a ser do tipo float. E aqui eu estou fazendo uma pergunta para o computador para saber se o aluno foi aprovado ou não. Tá? Então, 5.7 é maior ou igual a 6.0? Não. Tá? Ah, então tem que colocar alguma condição aqui? Não, não posso colocar condição.
Se não é maior ou igual a 6.0, é óbvio que é menor do que isso, tá? A negação disso aqui é o quê? É menor. Então, por isso eu coloquei aqui entre aspas, ó, o else é a negação dessa condição aqui. Se não entrar no if, ou seja, se isso daqui não for verdade e, consequentemente, isso daqui não for executado, vai ser executado o else. Vou rodar aqui para vocês verem. Reprovado. Foi, Marcelo, mais ou menos? Como é que foi aí? Me explica. Me dá um feedback, por favor. Nossa, show de bola. Só que eu tô pensando mais coisas aqui além. Tá querendo aproveitar mais a aula. Aguenta coração aí. Questão de, eu não sei, às vezes pode confundir a cabeça dos colegas também. Na outra matéria que você está ensinando para a gente, vai falar sobre framework também. O Python é uma linguagem muito simplificada, ajuda muito, né? Hoje em dia é muito famosa. Eu não sei nem se tem um framework que possa facilitar o tanto que ele já facilita, né? Não sei se Tem um framework para web que foi feito em Python. Acho que é o Django que fala. facilita a linguagem que já é bem simplificada, né? Sim. Não, com certeza. Tem um framework já para web, né? Sistemas web, que foi feito em Python. Tá? Então, só quem quiser dar uma lida depois, eu coloquei no chat aí. Mas, pessoal, essa questão que eu ensinei do if e do else, tá, Marcelo, para ficar claro, é independente de linguagem, tá? Mas é porque, assim, tem alguns atalhos ali, tem algumas explicações, tipo essa daqui, ó, ou essa daqui, que você não vai encontrar em livro, ou em material algum, né? Então, assim, é uma explicação que, para mim, fica mais fácil de entender. E aí eu passo para vocês. Mas tá show de bola, e é muito pertinente mesmo saber sobre o if e o else aí, que isso aí tá em todas as linguagens mesmo. Exatamente, é isso que tem que pegar, é exatamente isso. Pessoal, vou mostrar o slide, a gente está fechando, tá? Mas é porque tem as atividades lá, e aí eu vou comentar um pouquinho, rapidinho, prometo, tá? Mais 5 minutinhos aí de curso. Estou vendo aqui se eu fiz todos os testes aqui. Eu tinha esquecido desse módulo aqui, né? Mas eu acho que eu fiz depois para testar o if, né? Então, deu certo. Pessoal, isso daqui não é dessa aula, tá? Mas já está a estrutura pronta ali. Mesma coisa isso aqui, mesma coisa funções, tá? As referências, tá? Então, vou deixar aqui para vocês. Eu vou disponibilizar esse slide lá no WhatsApp, tá? Para vocês, que quiserem dar uma olhada e tal. As atividades, ó. Atividade 1, os temas tratados, que a gente falou hoje, e aqui são as questões, tá? Eu coloquei novos conceitos, que seria alguma coisa que eu tivesse falado hoje e que não tivesse no slide, tá? Então, até vocês mesmos, se quiserem preencher aí depois, tá? Alguma coisa assim. Mas, para a aula de hoje foi isso. O que a gente tem que ver é o seguinte, todo mundo... Dá para mim mudar essa aula para quinta-feira? Para mim, tranquilo. Se alguém não puder, coloca não no chat aí ou no áudio, por favor. Se alguém não puder, quem puder, beleza. Quem não puder, me fala aí. Quinta-feira, tranquilão. Tá, então, o compromisso na terça, eu já tinha marcado, eu falei, nossa, e agora? Beleza, pessoal. Então, assim, ó, não vai ser nessa quinta já, tá? Mas na próxima... Opa, Kaique, pode falar. Seria só um dia ou permanente? Eu acho que vão ter mais 3 encontros só. Seriam uns 3 quintas sem ser nessa próxima, tá? Certo. Fica ruim pra você? Ou por ser 3 quintas tá bom? Não, pra mim tá tranquilo. Beleza. Deixa eu ver as datas aqui certinho. 1 de setembro, 8 e 15. Deixa eu colocar aqui. 1 de setembro, 8 de setembro, 15 de setembro. Pessoal, por que eu estou colocando 3, né? Vamos lá. Um para a gente falar sobre seleção. Tá? E o que é seleção? If e else. Tá? Um para falar de repetição. O que é repetição? For e while. E um para falar de funções.
Então, acho que a gente consegue fazer um curso de Python bem legal, de lógica de programação bem legal, apenas com 4 encontros. E aí, quem quiser se aprofundar, aí consegue seguir sozinho, tá? Quem quiser, inclusive, fazer esse curso em outra linguagem, dá para fazer também, tá? Então, pode estudar em Java, que dá para fazer tranquilamente, ou em outra linguagem. Vamos lá, deixa eu mostrar a última coisa aí, estou falando demais já. Vamos lá. É a última coisa. Pessoal, tem um site que eu uso, né, que é a W3 Schools. E aí, você consegue aprender lá tranquilamente várias linguagens. Ó. Tem HTML, tem CSS, tem JavaScript, tem Python, tá? Tem SQL, banco de dados, tem PHP, então tem Java. Então, o que eu estou falando? Quem quiser aprender Java ao invés de Python, essas 4 semanas de curso, pode ir lá em Java e aprender tudo que eu estou falando adaptado para a linguagem Java. Python, quem quiser continuar já a fazer exercícios adicionais, olha só o tanto de coisa que tem de Python. E o mais legal é o seguinte, ó. Vou lá em Python variáveis. Lá no finalzinho, deixa eu ver se eu não estou errado. Às vezes eu errei. Aqui, ó. Mentira. Tá aqui, ó. Variável exercícios. Olha, eu tenho exercícios que eu posso fazer para treinar o que eu aprendi, ó. Olha lá, 7 exercícios de variáveis. Tem uma variável com o nome carname e atribuo o valor Volvo. Dou um Enter, certa a resposta. A próxima, variável chamada X e assinar o valor de 50. E vai. Então, o que eu estou querendo dizer? Eu vou dar esse curso para vocês, mas se vocês quiserem aprender outras linguagens, usa esse site aí, que ele é muito bom, além de ter esses exercícios que ajudam bastante. Muito obrigado, viu, pelo feedback aí. Fico bem feliz, satisfeito aí. Tá? Pessoal, estou fechando aqui, vou encerrar a gravação nesse momento, tá? E se alguém tiver alguma dúvida,